A paz de Jesus, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez nesta quarta-feira para meditar as leituras da missa e são leituras maravilhosas. Nesta semana estamos estudando 2 Coríntios, estudando e orando, Lécio Divina, e o Sermão da Montanha, uma pregação de Jesus no monte. Que coisa mais maravilhosa. Então eu te convido já a abrir em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Nós vamos ver 2 Coríntios 3, do versículo 4 ao 11. Sabe, todas as vezes que alguém me pergunta assim, Serginho, como que eu devo começar a estudar a Bíblia? Aí eu digo assim, não, a Bíblia não é para ser estudada, a Bíblia é para ser orada. Mas já que você quer adquirir conhecimento bíblico, a indicação que eu faço é comece pelo Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o coração da Bíblia. Tudo na Bíblia fala de Jesus. Então nós vamos começar pelo livro que conta a vida de Jesus. São 4, né? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que isso? Porque há uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. O Jesus veio cumprir a lei, o Antigo Testamento. Cumpriu tudo. Então, o Novo Testamento e o Antigo se complementam, mas não são iguais. Jesus trouxe um aperfeiçoamento, um algo a mais. Portanto, se nós quisermos estudar a Bíblia toda, vamos começar com Jesus, porque a partir de você ler o que Jesus fez e pregou, você terá discernimento para ler o Antigo Testamento também, porque aí você vai perceber as diferenças que há entre o que Jesus pregou e o que era pregado no Antigo Testamento. E nós vamos ter uma direção bem clara disso nessa passagem de 2 Coríntios. Paulo, conhecedor do Antigo Testamento, porque Paulo conhecia a palavra, que na época era só o Antigo Testamento, ele era fariseu. E aí, Deus deu a ele o ministério de trazer uma nova aliança, o Novo Testamento. Então ele conhecia as diferenças entre as duas, entre a lei e a lei antiga e a nova lei, a lei do Espírito, que é o Novo Testamento. A nova aliança, Novo Testamento, antiga aliança, Antigo Testamento. E ele vai falar disso nessa leitura de hoje. Vamos prestar atenção então? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, a primeira leitura. Tal é a convicção que temos em Deus por Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, o que eu prego eu não inventei, foi Deus que me deu. Continuando. Ele é que nos fez aptos para ser ministro da nova aliança. Leia-se aqui, Novo Testamento. Ele que nos fez aptos para ser ministro dessa nova lei, dessa nova aliança, do Novo Testamento. Não a da letra, Antigo Testamento, e sim a do Espírito. A lei do Espírito é o Novo Testamento. Por quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja que todos os grandes nomes do Novo Testamento que foram martirizados baseados no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento falava muito na morte dos ímpios, na derrota dos ímpios. E o Novo Testamento, quando os ímpios perguntam o que devemos fazer, o Novo Testamento ensina o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para que sejais salvos. Não prega a morte, prega a vida. Então é por isso que Paulo fala com muita propriedade, porque a letra, o Antigo Testamento, que está escrito, mata, mas o Espírito vivifica. E quero lembrar aqui que a palavra Espírito significa sopro. Deus, quando criou o homem, soprou no seu nariz. Espírito é sopro. Se nós perdemos o sopro, pararmos com a respiração, nós morremos imediatamente. Então por isso que ele diz, o Espírito vivifica. A nova lei, o Novo Testamento, não é uma lei de morte, de condenação. É uma pregação de salvação, de vida eterna. A letra mata, o Espírito é quem vivifica. Continuando. Ora, se o ministério da morte, Antigo Testamento, gravado com letras em pedras, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor de sua face, embora transitório. Quando Moisés recebeu a lei e ele desceu de lá com as tábuas da lei, o rosto de Moisés brilhava. Tal a glória de Deus contida naquela lei.
A lei foi recebida com essa glória de Moisés, que esteve próximo de Deus. E ele pôde ver Deus de costas, tal a glória que ele não resistiria de ver Deus de frente. Então ele desceu trazendo as tábuas da lei e o seu rosto brilhava. E disse que Moisés até cobriu o rosto para que as pessoas não vissem aquele brilho. Moisés nem sabia que seu rosto brilhava, né? Alguém falou para ele. E ele então enrolou um pano para que esse brilho não cegasse os israelitas. Então ele diz aqui, vou ler de novo, versículo 7. Ora, se o ministério da morte, o Antigo Testamento, gravado com letras em pedras, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés por causa do resplendor de sua face, embora transitório, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito, o Novo Testamento. Se o ministério da condenação, o Antigo Testamento, já foi glorioso, muito mais o há de sobrepujar em glória o ministério da justificação. Não é condenação, é justificação. Aliás, sob esse aspecto, e em comparação dessa glória eminentemente superior, empalidece a glória do primeiro ministério. Se o transitório, o Antigo Testamento, era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando aparece a luz de Jesus, e Jesus é o sol do novo amanhecer, aquele brilho da lei antiga é comparável à luz de um fósforo aceso. O que é a luz de um fósforo aceso quando nasce o sol? Essa é a comparação. Sim, havia luz no Antigo Testamento, mas quando vem Jesus, o sol, aquele brilho é ofuscado. É bem isso que ele escreve aqui. Ofusca o brilho daquele que era glorioso. Empalidece a glória do primeiro ministério. Porque agora a luz que brilha é o sol nascente, é Jesus, o sol do novo amanhecer. É o Novo Testamento, a qual nós temos acesso agora. E que Paulo corajosamente tinha que anunciar num tempo que as pessoas tinham o Antigo Testamento como única lei. E Paulo vai dizer, não, agora há uma nova lei, a lei do Espírito. Porque a antiga lei mata, a lei do Espírito vivifica, salva, ressuscita, liberta. Então, irmãos, que glória nós temos aqui no Novo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia e pensar, bom, parte da Bíblia é o Antigo Testamento, outra parte é o Novo, você vai imaginar que metade seria o Antigo Testamento e a outra metade o Novo. Não. O Antigo Testamento ocupa a maior parte da Bíblia. O Novo Testamento eu vou separar aqui, olha, é só isso aqui. Olha a comparação com o Antigo Testamento. Mas aqui, na menor parte, o Novo Testamento, brilha o sol do novo amanhecer. Brilha Jesus. E é essa glória que nós temos acesso. Paulo, quando se depara com o conhecimento de Cristo, ele diz que tudo que ele sabia do Antigo Testamento, ele considera como perda. Aquela glória de ser respeitado, de ter sido formado aos pés de Gamaliel, de ser fariseu, tudo isso ele considera como esterco em vista do conhecimento de Cristo. E é esse conhecimento de Cristo que nós queremos trazer aqui em cada meditação bíblica feita na missa. Eu estou lendo aqui as leituras da missa da quarta-feira. Essas leituras nos apresentam a luz do Novo Testamento, do sol nascente, que é Jesus. Vamos agora rezar o Salmo. O Salmo de hoje na missa é o Salmo 98. E hoje é dia de um grande santo da nossa Igreja Católica brasileira, São José de Anchieta, um dos primeiros a desembarcar no Brasil para evangelizar, nas palavras dele, os gentios, que eram os povos nativos aqui. Eles chamavam os índios de gentios, a mesma denominação que Paulo dava aos povos pagãos. Então, São José de Anchieta, que evangelizou os índios brasileiros, os gentios, e trouxe o Evangelho para a terra de Santa Cruz. Vamos ao Salmo de hoje então? Salmo 98. Santo é o Senhor nosso Deus. Exaltai o Senhor nosso Deus e exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome, e ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei
e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondíeis a ele, Senhor nosso Deus, porque éreis um Deus paciente com eles, mas sabíeis punir seu pecado. No Antigo Testamento se falava muito de punição. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante o seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Amém. Vamos ao Evangelho do dia e hoje nós continuamos o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Sermão da Montanha, onde Jesus se apresenta agora em comparação com a lei. A lei é o Antigo Testamento. Já que nós temos o Novo Testamento, eu faço uma pergunta. Então nós vamos arrancar essa parte da Bíblia e jogar fora? Não. O Antigo Testamento ainda é uma aliança. E Jesus veio e cumpriu tudo isso. Então, muitos diziam, Jesus veio abolir a lei, Jesus não respeita. Não, Jesus vai dizer justamente o contrário. Vamos ver aqui. Jesus e a lei. Mateus 5, 17. Não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Sim, porque Jesus cumpriu tudo que os profetas do Antigo Testamento previram. Ele cumpriu. Eu não vim abolir, eu vim levar à perfeição. Então o Novo Testamento é esse levar o Antigo Testamento à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Céus e terra passarão, mas sua palavra não passará. Passarão o céu e a terra. E aqui nas palavras de Jesus, pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, ou um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, irmãos, nós temos em mãos o Antigo e o Novo Testamento. Não podemos prescindir do Antigo Testamento, mas lê-lo à luz do Novo. Comece então, lendo o Evangelho. E eu indico até que você leia o Evangelho de Lucas, porque é o que mais fala do Espírito Santo, mais fala de Maria. Para nós é importante. E aí, munido desse discernimento, você pode ler o Antigo Testamento. No núcleo nós pedimos muito a palavra a Deus, a palavra para a próxima reunião, para o próximo grupo de oração. E eu tenho tentado não abrir aleatoriamente aqui do meio para frente, porque sempre vai cair Antigo Testamento. Então, se eu abrir aleatoriamente assim, eu sei que vai cair Antigo Testamento. E eu digo aos meus irmãos do núcleo e do grupo de oração, olha, o grupo de oração é querigmático, nós temos que anunciar o Evangelho. Então, toda vez que se abre o Evangelho, eu digo, vamos dar preferência ao Evangelho. Tem leituras do Antigo Testamento. E mesmo quando a gente for pregar uma leitura do Antigo Testamento, vamos ver uma relação com o Evangelho. Porque o grupo é querigmático, o grupo anuncia a salvação em Jesus. Então, eu procuro sempre abrir da metade para frente aqui. Senão, eu vou abrir só passagens do Antigo Testamento. Eu lembro uma amiga minha, Marta, quem conheceu a Marta, que iniciou a Escola Paulo Apóstolo aqui na Diocese de Cuiabá. Ela dizia assim, eu não dou sorte de abrir a Bíblia aleatoriamente, porque toda vez que eu abro, cai no glossário, cai no índice. Então, cada pessoa com seu dom, né? E eu tenho esse cuidado de não abrir aleatoriamente, senão eu vou abrir só o Antigo Testamento. E eu procuro, então, abrir assim mais próximo do Novo Testamento, para cair em alguma carta de Paulo, ou em algum trecho do Evangelho. É uma opção que eu fiz, e creio que iluminado pelo Espírito Santo, para que nossos grupos e nossas reuniões sejam sempre querigmáticas, anunciando Jesus. Irmãos, acho que eu prolonguei muito hoje, mas amanhã estaremos de volta para meditar as leituras da quinta-feira. Deus abençoe, fique com Deus. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.